Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 4 versículos para a reflexão. Encontramos em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 2 e 3, 5 e 6. Assim está escrito: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Esse é o texto que vamos refletir hoje. Nós observamos que no tempo de Asa, o povo estava desviado do Senhor, estavam distante de Deus. E os problemas começaram a surgir e eles não tinham como resolver, porque eles tinham escolhido um caminho diferente, e neste caminho que eles escolheram, eles não poderiam contar com a ajuda de Deus, porque foi uma escolha pessoal que eles fizeram e deixando a Deus de lado. E, portanto, quando o profeta chega para aconselhar aquele povo, ele coloca bem claro que se eles buscarem ao Senhor, o Senhor será achado. Se eles deixarem o Senhor também os deixará por si. E ocorre que não sabemos quanto tempo, mas a leitura nos afirma que por muitos dias Israel ficou vivendo de maneira estranha. Um povo que foi escolhido por Deus, que foi instruído, que foi orientado, que recebeu as promessas, as advertências. Caso não seguisse ao Senhor, mesmo assim, chegou um tempo em que este povo viveu como se Deus não existisse. Como se eles não dependessem do ensino e não dependessem de uma palavra de Deus para a vida deles. Então eles estavam vivendo à sua maneira, uma aventura perigosa que eles estavam vivendo. Então diz que por muitos dias ficaram sem o verdadeiro Deus. Como é que uma nação, um povo que foi escolhido, separado e preparado por Deus, vive sem Deus? Isto chega de maneira triste, porque um coração que deveria ser adorador, um coração que se rebelou contra Deus e o desprezou. Então, refletindo sobre isso, nós vamos encontrar a pior decisão do ser humano daquela época, da época de Asa, e dos nossos dias atuais em que estamos vivendo. Há uma semelhança muito grande. E que semelhança é esta? A semelhança é que, como no tempo de Asa e antes dele, eles tiveram servindo a Deus, tiveram sacerdotes preparados por Deus para ensinar, tiveram a lei de Deus, a palavra de Deus diante deles para orientar e conduzi-los no melhor caminho, dentro da proteção, do livramento e da vitória. Mas deixaram-se persuadir pelo mal, e a primeira coisa que fizeram foi desprezar a Deus, foi rejeitar o conhecimento, foi desprezar a palavra de Deus. Sempre as coisas começam assim. Quando a pessoa está em decadência espiritual na sua vida com Deus,
as primeiras coisas que ele vai abandonando é Deus, é o ensinamento e a própria palavra de Deus. São as coisas que eles vão abrindo mão, vão deixando de lado e não querem mais saber. Com isso, eles estão dando as costas para Deus. E se tem uma coisa, uma decisão, que pode ser considerada uma das piores decisões, é quando o ser humano, criado por Deus, sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória, que recebeu de Deus a orientação, o cuidado, o ensino e a palavra para se guiar, é quando eles se decidem dar as costas para Deus. Ao dar as costas para Deus, eles estão como que dizendo nas entrelinhas que eles são independentes, que eles não precisam de Deus e que eles sabem viver à sua maneira. Uma vez que eles deram as costas para Deus, eles rejeitaram também ou desprezaram o ensino que lhes era dado. Já não mais tinham prazer em receber o ensinamento. E, por fim, rejeitaram também a palavra de Deus. Chegou a um ponto, numa época, num dos reis, que eles perderam o livro da lei dentro do templo. Veja a que situação as pessoas chegam dentro do templo, o livro do Senhor, que era aberto todas as vezes que eles ali se reuniam. Este livro foi perdido por muito tempo. E quando procuraram e acharam-no dentro do templo. E o povo? O povo não queria mais saber do templo. O livro se perdeu e ninguém sentiu falta. O ensinamento deixou de ser dado e ninguém buscou pelo ensinamento. Então eles estavam realmente com o coração endurecido e rebelado contra Deus. E o que acontece? Quando a pessoa tira Deus da vida, não se atenta para o ensinamento de Deus e despreza ou rejeita a palavra de Deus, o que é que acontece com estas pessoas? Elas continuam bem, prosperando, vivendo de vitória, de paz, de alegria, de realizações? Claro que não. Se tiraram o principal da vida, significa que eles vão encontrar muitas dificuldades para a sua caminhada, mas é a consequência da escolha que fizeram. Quando as pessoas escolhem abandonar a Deus, desprezar o ensino e rejeitar a palavra, eles não podem escolher outra coisa a não ser situações adversas na sua vida, com problemas, dificuldades e até mesmo morte. Foi o que aconteceu com este povo. Aqui no versículo 5 diz: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. A primeira coisa, quando as pessoas dão as costas para Deus, desprezam o ensino e rejeitam a palavra de Deus, é que eles perdem a paz. Esta paz com Deus, ela é nutrida na comunhão com Deus, no ensino recebido e na palavra que nós temos nas nossas mãos, a palavra de Deus. Quando falta isto, esta paz, ela também não se sustenta. Então, o que diz é que não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Pelo contrário, no lugar da paz que faltava, diz que havia, então, muitas perturbações. Aquela segurança, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela alegria que eles desfrutavam, isso tudo ficou no passado, por conta de uma escolha infeliz que eles fizeram. Dar as costas a Deus, desprezar o ensino e rejeitar a palavra.
E o que colheram? Colheram uma vida de perturbação, uma vida de angústia. E no versículo 6, conclui dizendo, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Não havia entendimento. Era violência para lá, violência para cá, rivalidades, isto causando mortes. Porque diz aqui, as pessoas se despedaçavam, se matavam umas às outras. Isto porque desprezaram a palavra de Deus. Desprezaram o ensino. Deram as costas para Deus. O que esperar numa situação como esta? Lamentável que eles experimentaram na pele a consequência da decisão que eles tomaram de abandonar a Deus, rejeitar o ensino e a palavra, e com isso tiveram perturbações. O que fazer numa situação como esta? Deus, que é tão bom, que é tão misericordioso, ainda por bondade, levantou um profeta para se dirigir ao soberano daquela nação na época, ao rei Asa, e entregar a ele uma mensagem da parte de Deus para trazer aquele povo que tinha se desviado do caminho do Senhor de volta para a presença de Deus. E a promessa que eles receberam, o conselho de Deus foi: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Quando Asa recebeu esta palavra de Deus, ele se prontificou a fazer o necessário para reconduzir aquele povo de volta para a presença de Deus, para atentar novamente para o ensino e para receber com alegria a palavra de Deus que seria implantada no coração deles. Então, o que ele fez? Ele chamou aquele povo para que eles fizessem, então, um concerto com sacrifício, e este concerto que eles fizeram diante do Senhor, eles, então, sabendo as consequências ruins que eles estavam colhendo devido àquela escolha infeliz, eles agora se colocam diante de Deus, entram em concerto de buscar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma. E diz que eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas, prometendo arrepender-se e voltar-se para Deus, porque a vida que eles estavam vivendo, ninguém merecia viver. Mas era o resultado da escolha. Eles escolheram dar as costas para Deus, desprezar o ensino e rejeitar a palavra. Não tinha como esperar coisa melhor. Mas a misericórdia de Deus, mesmo assim, Deus envia o profeta. E quando o rei toma ciência da situação que ele está vivendo e convoca este povo, então diz que todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. A paz que eles perderam, a alegria, a proteção, o livramento, a segurança, voltou novamente quando eles se voltaram para Deus. Isto foi o que aconteceu na época de Asa. Olhando agora para os nossos dias, quantas pessoas ditas cristãs, mas estão vivendo como se Deus não existisse. Já deram as costas para Deus, desprezam o ensino. Quando há um culto de ensino, eles não frequentam, e a palavra de Deus nem se fala. Eles não têm nenhum prazer em alimentar-se com a palavra de Deus.
e vão vivendo a sua vida como se tudo está indo bem. Mas à luz do que diz a palavra de Deus, eles perderam a paz com Deus, eles receberam em troca perturbações, já não há compreensão, a violência está imperando entre as pessoas, a rivalidade, em alguns casos, até a morte. Isto porque tomaram a infeliz decisão de dar as costas para Deus, julgando-se autossuficientes. Nos nossos dias, nós temos cristãos desta natureza. Eles querem viver independente de Deus. Não querem receber o ensino e não querem se ater à palavra de Deus. Mas querem as bênçãos, querem o livramento, querem a proteção, querem desfrutar a paz. Não tem como. O que eles têm é perturbação, angústia, tormento, aflição e começam agora a despedaçarem-se, conflitarem entre si, e tem sido uma tristeza muito grande para aqueles que deveriam ter o coração voltado para Deus, ter o desejo de receber o ensino e ter constantemente alimentando-se da palavra de Deus. Tudo isso eles abandonaram. Mas o que diz a palavra aqui é: o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o deixardes, também vos deixará. Então estes cristãos da nova era, da nova época, que querem viver independente de Deus, da sua palavra e do ensino, eles estão colhendo e vão colher muito mais a escolha infeliz que fizeram, perdendo a paz, tendo perturbação, violência e morte imperando na vida deles. Mas o conselho de Deus para Asa é o mesmo para os nossos dias. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. A semelhança de Asa, é preciso parar por um momento e atentar para as consequências que está recebendo, que elas não são boas, elas são ruins e perigosas. E se posicionar diante de Deus com arrependimento e fazer a confissão diante do Senhor e assumir um comprometimento de voltar com pressa para a presença de Deus, para novamente ter a companhia, a comunhão com Deus, ter o desejo e a alegria de receber o ensinamento e ter a palavra de Deus com a qual se alimentará cada dia para o fortalecimento espiritual. Este é o caminho. Agora pergunto: como você está vivendo? Você está vivendo independente de Deus? Você não tem prazer no ensino? Você já rejeitou a palavra de Deus? Não tem nenhum contato com a palavra de Deus? Como é que você pode aspirar coisas boas se o melhor da vida você trocou por coisas banais? Esta perturbação, esta falta de paz, esta intranquilidade, este medo, esta violência que te domina é resultado da escolha que você fez de dar as costas a Deus, de desprezar o ensino e de rejeitar a palavra do Senhor. Mas hoje a palavra de Deus vem a você, a mim, a cada um de nós. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar a desejar o ensino. É tempo de voltar a se alimentar com a palavra de Deus, para que a paz volte, a alegria, a segurança, a proteção, o livramento e a presença de Deus. Ele está acessível. Depende de uma decisão. Decida-te hoje. Volta-te para o Senhor e desfrute a bênção que Ele tem prometido para quem se reconhece e volta a Deus confessando os seus pecados arrependidos. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.